O aroma intenso do café acabado de fazer misturava-se com o cheiro doce dos pastéis de nata que alguém deixara na copa do hotel, mas Amara Oliveira mal registava os odores. O nó no seu estômago era demasiado apertado, um emaranhado de excitação e uma ansiedade que lhe era demasiado familiar. Lisboa estendia-se lá fora, uma aguarela de tons pastel sob o céu de outono, mas os seus olhos estavam fixos no ecrã do portátil, onde as linhas de código do Ética IA brilhavam. Promissoras e complexas. Era o seu passaporte, ou assim esperava, para um futuro onde o seu intelecto falasse mais alto que os preconceitos que a sua pele retinta e o seu corpo curvilíneo pareciam invariavelmente despertar. A Lisbon Tech Summit. O nome ecoava com a promessa de inovação, de mentes brilhantes a moldar o amanhã. Amara, aos 38 anos, engenheira de software com uma especialização em inteligência artificial ética, era uma dessas mentes. O seu projeto, o Ética IA, não era apenas um software. Era uma declaração, uma ferramenta concebida para expor e mitigar os enviesamentos que se infiltravam nos algoritmos que cada vez mais governavam o mundo. Um espelho, por assim dizer, para uma indústria que se orgulhava da sua objetividade, mas que muitas vezes refletia apenas os preconceitos dos seus criadores. Recordou, com um arrepio involuntário, uma entrevista de emprego anos antes, numa empresa de renome em Portugal. O entrevistador, um homem de meia-idade com um sorriso polido, passara mais tempo a comentar o seu aspecto exótico e a perguntar sobre as suas origens cabo-verdianas do que a discutir as suas competências técnicas. Saíra de lá com um gosto amargo na boca e uma determinação ainda mais acirrada. Não se vergaria. Não se diminuiria. O seu valor não era negociável. O check-in no hotel oficial da Summit, um edifício imponente com vista para o Tejo, fora a primeira prova. Um funcionário sorridente e eficiente indicara o balcão de credenciação a um jovem branco de fato, mas quando Amara se aproximou, o sorriso vacilou, a atenção tornou-se mais mecânica. Pequenas coisas. Alfinetadas. O tipo de tratamento que aprendera a esperar, mas que nunca deixava de doer. O coquetel de boas-vindas, nessa noite, foi um turbilhão de rostos, a maioria brancos, a maioria masculinos. Amara, com o seu vestido de cores vibrantes que celebrava a sua herança e o seu cabelo crespo apanhado num elegante turbante, sentia os olhares. Alguns curiosos, outros menos simpáticos. Tentou iniciar conversas, distribuir os seus cartões de visita, mas as interações eram fugazes, superficiais. Foi então que o viu. Vasco Monteiro Torres. Presidente do júri do Prémio Inovação Jovem, uma lenda no setor tecnológico português, o homem cujo aval poderia catapultar uma carreira. De fato impecável, cabelo grisalho a denunciar os seus 50 e muitos anos, Vasco exalava uma autoridade natural. Amara observou-o a conversar animadamente com um grupo de jovens engenheiros, todos eles com o perfil que ela sabia que agradava. Homens brancos, de boas famílias, com projetos ambiciosos, mas seguros. Quando finalmente conseguiu uma brecha para se apresentar, o sorriso de Vasco foi breve, quase condescendente. Amara Oliveira, disse ela, a voz firme, estendendo a mão. O meu projeto é o Ética IA. Vasco apertou-lhe a mão de forma frouxa. Ah, sim. Um tema. Interessante. É sempre curioso ver perfis diferentes a aventurarem-se nestas áreas mais teóricas. Perfis diferentes. A frase pairou no ar carregada de subentendidos. Amara sentiu o nó no estômago apertar-se ainda mais. Inês Antunes, uma jovem da organização do evento, de cabelo loiro e ar eficiente que observava a interação a uma distância discreta, desviou o olhar, subitamente muito interessada no seu telemóvel. A Summit mal começara e Amara já sentia o peso da batalha que teria pela frente. O primeiro dia da Summit foi uma maratona de workshops e painéis de discussão. Amara, determinada a absorver o máximo de conhecimento e a fazer contactos, participou ativamente. No entanto, a experiência da noite anterior repetia-se. Numa sessão sobre o futuro da inteligência artificial, moderada pelo próprio Vasco Monteiro Torres, as suas tentativas de colocar questões eram frequentemente ignoradas ou respondidas com uma brevidade que contrastava com a atenção dedicada a outros intervenientes. Ele parecia olhá-la de relance, como se a sua presença ali, com as suas tranças coloridas e a sua voz assertiva, fosse uma anomalia no ambiente ascético e predominantemente masculino do palco. Comentário interessante, Cia Oliveira, dizia ele, antes de se virar para um jovem de barba aparada e óculos de massa. Mas vamos ouvir o que o Tiago tem a dizer sobre o impacto no mercado B2B.
Amara engolia em seco a frustração, anotando mentalmente cada desfeita, cada olhar enviesado. O almoço foi uma sanduíche engolida à pressa, sozinha numa mesa do refeitório movimentado, enquanto revia os slides da sua apresentação. A imagem de Vasco, com o seu ar de superioridade tranquila, assombrava. Ele era o guardião do portão, e ela sentia que ele já tinha decidido que ela não passaria. O segundo dia trouxe a sua apresentação. A sala onde o júri se reunia era imponente, com uma longa mesa de madeira escura e cadeiras altas que lembravam um tribunal. Vasco Monteiro Torres estava ao centro, ladeado por outros 2 jurados portugueses. Um homem mais velho, de ar sonolento, e uma mulher na casa dos 40, com uma expressão impenetrável. E num grande ecrã, a imagem de uma especialista internacional em IA, a Dra. Ingrid Hansen, que participava por videoconferência a partir de Berlim. Inês Antunes, da organização, estava a um canto, a postos para qualquer necessidade técnica. Amara sentiu o coração a bater descompassado, mas endireitou os ombros. O seu vestido, hoje num tom azul elétrico, contrastava com a sobriedade da sala. Começou a falar, e a sua voz, inicialmente um pouco trêmula, ganhou firmeza à medida que mergulhava na explicação do Ética IA. Falou da arquitetura do software, dos algoritmos complexos que desenvolvera para identificar e sinalizar preconceitos de gênero, raça e classe em conjuntos de dados e modelos de IA. Mostrou exemplos práticos e estatísticas alarmantes sobre o impacto de algoritmos enviesados em áreas como recrutamento, concessão de crédito e até diagnósticos médicos. A paixão pelo seu trabalho transparecia em cada palavra, em cada gesto. Quando passou a demonstração do protótipo, um silêncio atento instalou-se na sala. O software, com a sua interface elegante e as suas funcionalidades poderosas, era inegavelmente impressionante. O jurado mais velho pareceu despertar, e a mulher ao seu lado fazia anotações rápidas. No ecrã, a Dra. Hansen acenava com a cabeça, um brilho de interesse nos olhos. Apenas Vasco permanecia com uma expressão indecifrável, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Terminada a apresentação, a Dra. Hansen foi a primeira a falar. Extraordinário, Sr. Oliveira. Uma abordagem muito necessária e tecnicamente robusta. Tenho algumas perguntas sobre a escalabilidade do seu método de detecção de enviesamento contextual. Amara respondeu com precisão, citando investigações e os seus próprios testes. Seguiram-se perguntas dos outros jurados, mais técnicas, às quais Amara respondeu com a mesma segurança. Sentia uma pequena chama de esperança a acender-se. Talvez, apenas talvez, o mérito do seu trabalho falasse por si. Então, Vasco Monteiro Torres tomou a palavra. O seu tom era suave, quase paternalista. Sr. Oliveira, o seu entusiasmo é de facto contagiante. E a problemática social que aborda é sem dúvida relevante nos tempos que correm. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. No entanto, do ponto de vista empresarial, que é o foco deste prémio de inovação, não teme que o seu Ética IA seja visto como, digamos, um pouco confrontacional, que dificulte a agilidade que as empresas tanto procuram. Afinal, expor falhas pode não ser a melhor estratégia de marketing. Amara sentiu um arrepio. Ali estava. A desqualificação subtil, disfarçada de preocupação pragmática. Sr. Torres, respondeu ela, mantendo a calma. Acredito que a verdadeira agilidade empresarial reside na construção de sistemas justos e confiáveis. Ignorar os enviesamentos não os faz desaparecer, apenas adia e amplia os seus custos, sejam eles financeiros, legais ou de reputação. O Ética IA não é sobre confronto, é sobre responsabilidade e construção de um futuro tecnológico mais equitativo. Vasco sorriu levemente, um sorriso que não chegou aos seus olhos frios. Uma visão nobre, mas este prémio visa identificar projetos com potencial de liderança no mercado global. E essa liderança, Sr. Oliveira, exige não apenas competência técnica, mas também uma certa imagem, uma capacidade de inspirar confiança imediata nos investidores tradicionais, de ser o rosto de uma marca. Acha que o seu projeto ou a sua abordagem se encaixa nesse perfil? A pergunta pairou, carregada de insinuações. Imagem. Rosto. Amara sabia exatamente o que ele queria dizer. A sua pele, o seu corpo, a sua ousadia em não se conformar. A Dra. Hansen, no ecrã, franziu o sobrolho, mas antes que pudesse intervir, Vasco continuou, dirigindo-se aos outros jurados portugueses, como se Amara já não estivesse ali. Temos de considerar o package completo, não acham? A capacidade de navegar nos corredores do poder, de fechar negócios. Amara saiu da sala sentindo um misto de raiva e uma exaustão profunda. As palavras de Vasco ecoavam na sua mente. Imagem.
package completo. Era sempre a mesma história. Não importava o quão brilhante fosse o seu código, o quão inovador fosse o seu projeto. Para homens como Vasco, ela seria sempre definida primeiro pela sua aparência. Enquanto caminhava pelos corredores movimentados da Summit, tentando recompor-se, ouviu por acaso a voz de Vasco vinda de uma sala de reuniões com a porta entreaberta. Ele falava com outro homem, provavelmente um dos organizadores ou um colega influente. Sim, a apresentação da Oliveira. Apaixonada, sem dúvida. Mas convenhamos, aquilo é mais um projeto de ativismo do que uma startup viável. E, francamente, ela não tem o estofo, a presença, para liderar algo desta magnitude. Precisamos de caras que vendam, que transmitam confiança ao primeiro olhar. Idealismo não paga contas. Amara parou, o sangue a gelar nas veias. Caras que vendam. A crueza do comentário atingiu-a como um soco. Sentiu as lágrimas a quererem assomar, mas engoliu-as com esforço. Não lhes daria esse gosto. Refugiou-se na casa de banho, as palavras a ecoarem na sua cabeça. Aquele sentimento esmagador de injustiça, de ter de lutar o triplo para obter metade do reconhecimento. Pensou em desistir. Em fazer as malas e voltar para casa, para longe daquela hipocrisia, daquele desgaste constante. O que é que ela estava ali a fazer, afinal? A tentar provar o quê e a quem? Quando saiu, recompôs minimamente a sua dignidade. Foi então que Inês Antunes a abordou, o seu rosto habitualmente controlado a denunciar uma certa inquietação. Sra. Oliveira, começou Inês, a voz baixa, eu queria dizer que a sua apresentação foi excepcional. O Ética IA é brilhante. Amara olhou-a, surpreendida. Esperava no máximo uma formalidade distante. Inês hesitou, olhando em volta como se receasse ser ouvida. Olhe, eu não devia dizer isto, mas o principal patrocinador da Summit, a Alpha Capital, anunciou recentemente um novo fundo de investimento especificamente para projetos de IA com foco em ética e impacto social, especialmente os liderados por mulheres ou grupos subrepresentados. Olhe, eu não devia dizer isto, mas o principal patrocinador da Summit, a Alpha Capital, anunciou recentemente um novo fundo de investimento especificamente para projetos de IA com foco em ética e impacto. O CEO deles até deu uma entrevista sobre isso na semana passada. Acho que o Vasco não está a par ou está a escolher ignorar. Ela corou levemente. Achei que devia saber. O seu projeto é exatamente o que eles procuram. Amara ficou a olhar para Inês, processando a informação. Um patrocinador principal, um fundo específico, uma pequena fenda na muralha de preconceito que Vasco erguera. Obrigada, Inês, disse Amara, a voz ainda um pouco rouca. Obrigada por me dizer isto. Inês deu um pequeno sorriso nervoso. Boa sorte. E afastou-se rapidamente. Naquela noite, no silêncio do seu quarto de hotel, com a vista da ponte 25 de abril a cintilar ao longe, Amara sentiu uma nova onda de determinação. A informação de Inês era uma arma. Não ia desistir. Vasco Monteiro Torres podia tentar apagá-la, mas ela não lhe permitiria. Investigou a Alpha Capital, leu a entrevista do CEO. Inês tinha razão. Havia uma abertura, uma possibilidade. Começou a delinear uma nova estratégia. Se não podia vencer pelas regras de Vasco, talvez pudesse mudar o jogo. A cerimónia de premiação da Lisbon Tech Summit era o auge do evento. Um espetáculo de luzes, música eletrónica ambiente e discursos inflamados sobre o futuro da tecnologia. Amara sentou-se na plateia, o seu vestido de um verde esmeralda a destacar-se na multidão de fatos escuros. Sentia uma calma tensa, uma clareza de propósito que não experimentava há muito tempo. Ao seu lado, Inês Antunes ofereceu-lhe um sorriso encorajador. Vasco Monteiro Torres subiu ao palco, a personificação da confiança e do poder. Falou da importância da inovação, do espírito empreendedor português, da necessidade de competir no mercado global. As palavras fluíam, polidas e persuasivas, mas Amara ouvia apenas o subtexto, a arrogância velada, a exclusão implícita. Os prêmios das categorias secundárias foram sendo anunciados. Startups promissoras, ideias inovadoras, jovens de olhar brilhante a subirem ao palco para receberem os seus troféus. O nome de Amara não foi chamado. Finalmente, chegou o momento do Prémio Inovação Jovem, o mais cobiçado da noite. E o vencedor do Prémio Inovação Jovem 2025 é... Vasco fez uma pausa dramática. A equipa da Connect Sphere. Aplausos ecoaram pelo auditório enquanto dois jovens, ambos brancos e vestidos de forma impecável, subiam ao palco, sorridentes. Amara sentiu uma pontada de desilusão, mas não surpresa. Vasco continuou.
No entanto, o júri decidiu também atribuir uma menção honrosa especial pela sua inegável relevância social e abordagem original ao projeto Ética IA, da Sra. Amara Oliveira. Um aplauso mais contido. Amara forçou um sorriso. Uma menção honrosa. Era o prémio de consolação, a forma de reconhecerem o seu trabalho sem realmente o valorizarem, sem lhe darem o palco principal. O suficiente para parecerem inclusivos, mas não o suficiente para desafiar o status quo. Enquanto os vencedores da Connect Sphere faziam os seus agradecimentos, Amara sentiu o olhar de Inês sobre si. Era agora ou nunca. Quando os aplausos para a Connect Sphere diminuíram e Vasco se preparava para encerrar a cerimônia, Amara levantou-se. Com licença, Sr. Torres, disse ela, sua voz clara e firme a cortar o burburinho. Peço apenas um momento. Um silêncio perplexo instalou-se. Todos os olhares se viraram para ela. Vasco, visivelmente contrariado pela interrupção do seu guião, olhou-a com frieza. Sra. Oliveira, a cerimônia está a terminar. Eu sei, Sr. Torres, e agradeço imensamente a menção honrosa, mas tenho algo breve a acrescentar, se me permite. A tensão era palpável. Inês prendia a respiração. Vasco hesitou, mas perante a atenção de centenas de pessoas, incluindo a imprensa e os patrocinadores, anuiu relutantemente. Um minuto, Sra. Oliveira. Amara caminhou até à beira do palco, recusando o microfone que um assistente lhe ofereceu. A sua presença, a sua dignidade, enchiam o espaço. Obrigada, começou ela, a voz ressoando com uma calma impressionante. Esta noite ouvimos muito sobre inovação, sobre o futuro, sobre liderança. E o Ética IA nasceu precisamente dessa visão de futuro. Um futuro onde a tecnologia serve à humanidade de forma justa e equitativa. Ela fez uma pausa, os seus olhos varrendo a audiência, detendo-se por um instante na mesa onde estavam sentados os representantes da Alpha Capital. Alguns poderão considerar a ética na inteligência artificial um nicho ou um idealismo apaixonado e pouco pragmático. Um leve murmúrio percorreu a sala. A alusão a Vasco era clara. Mas eu pergunto, qual o custo de não sermos éticos? Qual o custo de algoritmos que perpetuam a discriminação, que fecham portas, que negam oportunidades? Esse é um custo que nenhuma empresa, nenhuma sociedade pode verdadeiramente pagar. O seu tom era de uma convicção inabalável. Falou-se aqui da importância de uma imagem que inspire confiança aos investidores. Mas pergunto, que tipo de confiança queremos inspirar? A confiança baseada em aparências superficiais ou a confiança baseada na integridade, na transparência e no impacto real? Vasco começava a mostrar sinais de impaciência, mas Amara continuou, agora com um brilho desafiador nos olhos. O Ética IA pode ter recebido uma menção honrosa aqui esta noite, e agradeço. Mas o seu valor, a sua necessidade transcendem este palco. E é por isso que, independentemente do resultado desta noite, tenho o enorme prazer de anunciar que o Ética IA foi selecionado para um programa de aceleração e mentoria no Global AI Ethics Institute, em Stanford. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. E terei a honra de ter como mentora principal a Dr. Evelyn Hayes. O nome da Dr. Hayes, uma das maiores autoridades mundiais em ética da IA, alguém que o próprio Vasco citara como referência no início da Summit, causou um impacto visível. Amara projetou no grande ecrã, por um instante, o e-mail de aceitação de Stanford e uma breve mensagem de felicitações da Dr. Hayes. Porque, vejam bem, concluiu Amara, a voz agora vibrante de emoção contida, a verdadeira inovação não teme o escrutínio. A verdadeira liderança não se baseia na cor da pele, no formato do corpo ou no apelido de família. Baseia-se na coragem, na competência e na visão de criar um mundo melhor. E é esse o futuro que o Ética IA e eu estamos empenhados em construir. Um silêncio atordoado preencheu o auditório por um segundo, seguido por uma explosão de aplausos. Começou com algumas pessoas, depois mais, até que a maioria da sala estava de pé, aplaudindo Amara. O representante da Alpha Capital levantara-se de imediato, o seu aplauso entusiástico e visível. Os jurados internacionais no ecrã também aplaudiam. Inês tinha lágrimas nos olhos. Vasco Monteiro Torres estava pálido, a sua máscara de superioridade estilhaçada. Tentou dizer algo, mas a sua voz foi abafada pela ovação. A imprensa, antes focada nos vencedores oficiais, virava agora suas câmaras e microfones para Amara. O jogo mudara. Nos bastidores, a atmosfera era elétrica. A intervenção de Amara e a reação entusiástica, especialmente do principal patrocinador, tinham gerado uma crise. Sussurros apressados, telefonemas tensos.
O CEO da Alpha Capital fora visto a ter uma conversa firme com os organizadores da Summit e com um Vasco visivelmente abalado. A reputação do evento e a de Vasco estavam em jogo. Menos de meia hora depois, um anúncio surpreendente foi feito. Devido à excepcional qualidade e impacto global de um dos projetos finalistas, a organização da Lisbon Tech Summit, em conjunto com a Alpha Capital, decidira criar um novo prémio especial de inovação disruptiva. O prémio, com um financiamento igual ao do Prémio Inovação Jovem, era atribuído ao Ética IA e à Amara Oliveira. A cerimónia improvisada foi breve e um pouco constrangedora para os organizadores. Vasco Monteiro Torres, o rosto uma máscara de frieza, foi obrigado a entregar o troféu a Amara. O aperto de mão foi gélido. A fotografia protocolar um testemunho da sua derrota pública. A sua arrogância fora desafiada e vencida, não por poder ou influência, mas pela coragem e pelo mérito inegável de uma mulher que ele tentara silenciar. Amara aceitou o prémio com uma dignidade serena. No seu breve discurso de agradecimento não houve tom de vingança, apenas uma reafirmação dos seus princípios. Este prémio, disse ela, segurando o troféu, não é apenas para mim ou para o ETHICA. É para todos os talentos que são consistentemente subestimados, para todas as vozes que lutam para serem ouvidas. Que ele sirva para nos lembrar que a inovação floresce verdadeiramente quando abrimos as portas à diversidade, à equidade e, acima de tudo, ao respeito. Mais tarde, no meio da agitação, Inês Antunes aproximou-se de Amara, os olhos brilhantes de admiração. Amara, disse ela, usando o seu primeiro nome pela primeira vez, isso foi incrível, obrigada, por não desistir, por nos mostrar como se faz. Amara sorriu, um sorriso genuíno e cansado. Obrigada a ti, Inês, pela tua ajuda e pela tua coragem. Trocaram contactos, uma promessa tácita de apoio futuro. Enquanto Amara era abordada por jornalistas e potenciais investidores, agora subitamente muito interessados no seu projeto e na sua história, ela viu Vasco a retirar-se discretamente por uma saída lateral, a sua figura antes imponente agora curvada e diminuída. Meses depois, o sol da Califórnia aquecia o rosto de Amara enquanto ela atravessava o campus de Stanford. O Ethica IA estava a ganhar forma. O apoio do Global AI Ethics Institute e da Dor Hayes fora transformador. A sua startup estava a descolar. Recebia e-mails de jovens programadores de todo o mundo, especialmente mulheres e pessoas de cor, a partilharem as suas próprias lutas e agradecerem-lhe pela inspiração. Um dia, abriu um e-mail vindo de Lisboa. Era de uma jovem estudante de engenharia, também ela negra, de um bairro periférico. Contava como a história de Amara na Tech Summit a tinha feito acreditar que também ela poderia ter um lugar naquele mundo. Pedia um conselho. Amara sorriu, apanhou o seu portátil e começou a escrever. Querida colega, a primeira coisa que precisas de saber é que o teu valor não é negociável. Nunca deixes que ninguém te defina ou te limite. O caminho pode ser mais difícil para nós, sim. Mas cada passo que dás, cada barreira que quebras, não é apenas por ti. É por todas as que virão depois. Continua. O mundo precisa da tua voz, da tua inteligência, da tua perspectiva única. E eu estarei aqui, a torcer por ti. A luta era contínua. Amara sabia-o. Mas naquele momento, sob o céu azul da Califórnia, sentia uma paz profunda e uma esperança renovada. Ela não mudara o mundo numa só noite, mas acender uma luz. E essa luz, ela tinha certeza, continuaria a brilhar.